Bom dia. É, Esse é mais um vídeo que eu estou fazendo para deixar registrado algumas coisas que acontecem na vida da gente enquanto cristão, quando a gente decide obedecer à vontade de Deus e fazer segundo a sua vontade. Na realidade, esse vídeo aqui vai ser sobre uma canção que a gente está ensaiando e vamos participar agora de um concurso na Ordem dos Músicos do Brasil. Mas eu queria contar um pouquinho desse vídeo para você, dessa música para você, que vai ouvir, já tem ouvido e visto o vídeo de alguns ensaios. Em 1995, 1996 eu me converti na Igreja Renascer em Cristo em Itapevi. E eu estava compartilhando com alguns irmãos aqui no culto que tem na minha casa nas quartas-feiras. Tem uma história muito complicada, muito difícil. E um dia eu vou até fazer um vídeo contando isso, ou até escrever um livro, sei lá. Tive uma infância muito complicada, muito sofrida, com algumas práticas espirituais muito complicadas. Vivi por muito tempo num centro de umbanda, maltratado, humilhado, sentenciado, judiado fisicamente e espiritualmente também, dos 7 até os 14 anos, sofrendo muita violência, hoje o que você chama de bullying. Eu já sofri há muito tempo lá atrás, ouvindo muitas palavras de maldição sobre a minha vida, projetos para minha vida que não seriam muito legais. E depois de uma situação muito conflitante, muito difícil, minha irmã acabou me tirando desse lugar e eu vim morar na minha casa, porque até então eu não morava com a minha família, eu morava nesse centro de Umbanda, achando que as pessoas lá faziam bem e me amavam e amavam a minha família, mas na realidade era tudo uma fachada. Comecei a morar com a minha mãe e com as minhas irmãs, porque nós vivemos uma situação financeira muito complicada, e a minha mãe, para me preservar, por ser o filho caçula, para me preservar dessa carência, e acreditando na pseudo boa vontade dessa pessoa, me enviou para morar para lá e estudar lá. E depois, quando aos 14 anos eu voltei para casa, fiquei numa confusão muito grande, porque a minha vida espiritual era tudo aquilo ali que eu acreditava. Comecei uma busca incessante por entender o que eu estava fazendo no mundo, esse Deus que me ensinaram a acreditar. E fiquei dos 14 até os 33 anos de idade procurando em todas as religiões, até que a minha irmã mais velha, acabou me levando para uma igreja, e lá eu consegui entender quem era Deus, fui ministrado pela palavra de Deus, entreguei os meus caminhos ao Senhor Jesus Cristo, e Deus começou a usar através do louvor para me levar até a sua casa, porque eu não gostava de igreja, não gostava de crente. A ideia que eu tinha de crente era uma ideia muito estereotipada disso que todos os crentes passam para as pessoas, que são seres especiais, são seres diferentes, seres separados. E na realidade a separação é uma outra coisa completamente diferente do que a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de se comportar. Mas não é esse o foco do nosso assunto hoje. Então, eu achava que as músicas dos crentes eram muito pobre, era muito chata, os hinos eram muito chato, de uma qualidade musical muito ruim, porque eu era baileiro, era DJ, vivia num ambiente de música clássica, música erudita, jazz, blues, reggae e pop, músicas muito bem trabalhadas, e as músicas dos crentes, que pelo menos as que eu ouvia, eram muito pobre, muito chata, muito mal cantada e muito mal tocada. Então não me atraía. E de repente apareceu um pessoal fazendo um som meio diferente, com uma qualidade vocal legal. Uma das primeiras bandas que eu vi foi a banda Kadosh. Gostei do estilo, gostei da maneira, e comecei a ouvir algumas coisas, e foi esse caminho que Deus usou para me trazer até a igreja.
Só que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei como a grande maioria das pessoas, cheguei com muitas enfermidades espirituais, muitas enfermidades na alma, tinha muitos complexos, tinha complexo pela cor da minha pele, tinha complexo por meu tom de voz, que era muito agudo, tinha muita vergonha, muita timidez, eu não falava em público, não cantava em público, cantar em público era quase que impossível por causa desses traumas e de algumas palavras que ficaram muito fortes no meu coração. Por ter uma voz aguda, muitos me chamavam de Penélope Charmosa, me chamavam de um monte de nomes pejorativos até, e isso causou até uma certa retenção dentro do meu ser, então eu tinha muita vergonha de falar. E quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com essa timidez toda, fiquei escondidinho ali no meu canto, não querendo que ninguém me achasse, não querendo falar com muitas pessoas não. Mas aí, como Deus ele conhece o nosso interior e ele olha dentro da gente, ele não olha pela nossa aparência, como a palavra de Deus diz, que ele não olha segundo o olhar humano, ele olha com um olhar especial. Ele usou a vida de uma pessoa que foi a minha líder de louvor por muito tempo. Hoje ela é uma pastora, a pastora Janete Lara, e levantou no meio de uma garotada que estava lá 7 bandas. E com a autoridade de Deus e do Espírito Santo, ela chamou um rapaz para ser o líder da banda, o Leandro, guitarrista, chamou um outro para ser o guitarrista, chamou algumas pessoas para cantar, e entre elas eu. Uma pessoa que morria de vergonha da voz, que morria de vergonha da tonalidade da voz, morria de vergonha por causa dos seus dentes encavalados, pela cor da sua pele, pelo seu cabelo, pela sua magreza, e um monte de outras coisas, e não muito confiante dessas coisas, e com um monte de problema porque a banda só sabia tocar uma música só. Eu mal sabia pegar no microfone, mal sabia cantar, morria de vergonha, não sabia lidar com o público. E foi um trabalhar muito grande de Deus. E durante 7 anos que eu permaneci nesse ministério, foram 7 anos de muita perseguição, 7 anos de muita afronta, 7 anos de muita calúnia, de muitas inverdades, de muitos julgamentos. Foi em momentos muito conflitantes que hoje eu consigo entender, 20 anos depois, que foi uma forma de Deus me fortalecer, me tornar mais seguro, e hoje eu posso dizer que eu estou firme na rocha que é Jesus Cristo. Por algumas vezes de tantas afrontas, tantas decepções, eu quis desistir, e uma vez nós somos até proibidos de ensaiar, porque a gente se reunia para adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, tocar para Deus. A minha vida ficou totalmente voltada para isso, e não sei se foi por ciúmes, não sei o que aconteceu, ou se as pessoas se deixaram ser usadas pelo diabo mesmo. A gente foi impedido de ensaiar, e a gente não tinha outro local, outro espaço, a não ser o ambiente da igreja. E os pastores na época, os líderes da igreja, nos impediram e colocaram algumas palavras muito pesadas, e eu fiquei cansado, e foi a primeira vez que eu tentei desistir de caminhar. E eu me recordo que eu saí muito nervoso e fui andar pela cidade, e aí eu ouvi uma voz dizendo para mim voltar, e aí eu voltei. E a gente não tinha lugar para ensaiar, e aí um amado nosso, o irmão Alírio e a irmã Teresa, eles cederam a casa deles para a gente ensaiar. E nesse momento que a gente foi ensaiar, a gente pediu a liberdade para ele, para poder fazer orações ali. E nós estávamos acostumados muito nas sextas-feiras e nas vigílias de levitas que a Renascer tinha, e nós resolvemos fazer a nossa própria vigília, a vigília da banda, para a gente orar, buscar a Deus, pedir para que Deus tivesse misericórdia dessas pessoas que estavam fazendo tantas coisas malignas na nossa vida. Eu era o mais velho de todos,
e o restante era todos adolescentes, mas espiritualmente ainda era muito criança, não entendia muitas coisas. E nós fomos orar neste lugar e começamos a buscar a Deus ali, começamos a ensaiar ali também. E foi no momento que Deus tomou uma das pessoas que estavam conosco lá, e essa pessoa começou a dizer que Deus havia nos confiado um chamado, um ministério, e que nós estávamos ali porque Ele havia nos escolhido, e era para nós pedirmos as coisas que nós precisávamos para Ele. Eu me recordo que o Leandro só tinha uma guitarra, o Rodrigo, que estava conosco, tinha só um contrabaixo, e nós não tínhamos mais absolutamente mais nada. Aí nós pegamos um caderno, escrevemos no caderno tudo aquilo que nós desejávamos. Eu desejava um microfone, o Leandro desejava uma pedaleira, o Rodrigo desejava uma pedaleira para o seu contrabaixo, o baterista que estava conosco, que era o Alan precisava de uma bateria, porque a gente precisava de ensaiar e a bateria era da igreja, a gente não podia ensaiar. A Daniela, que fazia backing vocal, pediu o microfone. O Edson pediu o microfone. O Albert pediu o microfone. E nós começamos a pedir também canções, porque a gente só tocava uma música naquela época e começamos a tocar outras músicas e ensaiar outras músicas. E naquele momento Deus usou a vida de algumas pessoas lá e começou a dar canções. E essa canção que nós estamos ensaiando, depois de 18, 19 anos, que é o grande, foi uma das canções que Deus deu pra gente naquele dia. Deu a canção e melodia, e nós começamos a escrever, e depois de alguns anos nós começamos a ser perseguidos de novo, e por fim das contas a banda acabou se destruindo, se desfazendo, cada um foi pro seu lado. Mas eu guardei as promessas de Deus na minha vida, guardei as promessas de Deus na vida da banda. Eu queria compartilhar com você um versículo da Bíblia que está em Salmo 141, onde o salmista Davi, ele começa a orar a Deus e pedir para Deus que ele seja preservado nos momentos de tentação. E as palavras de Davi são muito fortes nesse salmo, e nós temos vivido um tempo de muita tentação. Gostaria de compartilhar com você. Salmos capítulo 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Quando eu cheguei nesse ministério de canto da igreja, eu ouvi muita coisa de líderes, de pessoas, e ainda escuto que é um ministério terrível, problemático. O ministério mais problemático da igreja é o ministério do louvor, porque as pessoas que cantam, que tocam, têm o ego exacerbado. Mas eu não vejo assim, não. Eu vejo que nós estamos ali separados para uma coisa especial a Deus. A gente tem uma sensibilidade um pouco demais. Acho que foi Deus que fez assim mesmo, para a gente poder chegar num ponto X. E somos até muitas vezes muito mal incompreendidos. E o homem, as lideranças, porque elas querem exercer um domínio sobre a arte, até sobre o talento do músico, do cantor, então faz esse tipo de coisa. E infelizmente muitas pessoas não tiveram a estrutura em Deus espiritual que eu tive, de permanecer e de ficar. Eu encontro bastante pessoas da época que eu conheci, que cantavam, que tocavam na igreja, que estão aí nas práticas do passado, bebendo, se drogando, se prostituindo, perdidos. E eu tenho certeza que essas pessoas que
lançaram essas sementes, essas palavras nos corações dessas pessoas, da mesma forma como lá no centro de Umbanda, a responsável pelaquela atividade lançou palavras e marcou a minha alma, marcou o meu espírito, pagou, e acho que deve estar até pagando por isso, essas pessoas também vão pagar por isso. Porque Deus é justo. E quando Deus novamente me levantou, me chamou de volta para recuperar esse sonho que estava perdido, da gente cantar as coisas que Ele tinha dado no coração, eu confesso que fiquei meio receoso, achando que era de mim mesmo, mas depois eu entendi que não era. E como eu disse, eu sempre guardei os sonhos do coração, e o maior sonho, o maior desejo do meu coração, e Deus sabe, que eu sempre ouvi dizer que o louvor na casa de Deus tem um poder muito grande, poder de curar, poder de transformar, poder de libertar, de amolecer os corações. Eu me recordo que uma vez, quando eu estava doente em 2000, 2001, 2002, 2003, estava numa situação muito complicada, já entregando os meus pontos, querendo que Deus me retirasse da terra. E eu ia levado para a igreja, porque eu ficava a semana toda com dores, dia e de noite com dores. Eu ligava meu som em casa, ficava ouvindo os louvores nos CDs e pedia para Deus, para que Deus usasse a vida daquelas pessoas, a vida daqueles ministérios a qual eu ouvia e gostava, que aquelas palavras que eles cantassem, aqueles sons que eles tocassem, curassem a minha vida. E eu só ia na igreja do domingo, levado, carregado, muitas vezes pelo Dedé, um anjo de Deus na minha vida, às vezes pelo pastor Edson, naquele momento, naquela comunidade a qual eu congregava, que quando eu chegava na hora do louvor, eu via os meus irmãos lá em cima do louvor, pessoas do meu convívio ministerial, a Patrícia, o Alex, a Fabiana, o Felipe, o Paulo, a Josi, a Ademir, a Nair, o Magno, a Emily, a Rosângela, o Nalberto, a Eliana, a Gláucia, a pastora Adriana, Rodrigo, Carol e algumas pessoas, Ricardo, algumas pessoas que eu não vou mencionar agora, mas estão guardadas no meu coração. Mas eu me recordo que quando eu chegava e eu via aquelas pessoas em cima do altar cantando, eu pedia para Deus, para que Deus usasse a vida dos meus irmãos, a vida daquele ministério, para tocar na minha alma, para tocar na minha enfermidade, para me curar. E durante 3 anos eu fiquei naquela condição. E Deus teve misericórdia da minha vida e Ele me curou. Posso dizer até que pelo ministério dos meus irmãos. Mas Deus sabe que dentro do meu coração, a coisa que eu mais quero, não é para minha glória, não é para o meu engrandecimento, mas é que as pessoas, quando ouçam as canções que Deus colocou no meu coração, no coração da banda S23, que essas canções elas possam fazer com que as pessoas tenham esperança em Deus, que as pessoas possam saber que Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus não nos julga pela aparência. Eu não sei o que possa estar passando no teu coração. Talvez você esteja decepcionado, como muitas vezes eu estive. Sempre achei que na casa de Deus nós encontraríamos as melhores pessoas no mundo. Pessoas boas, pessoas cheias do amor de Deus. E muitas vezes a gente encontra pessoas piores do que a gente encontra em outros lugares. Às vezes eu
me privava de fazer comparações com aquelas pessoas malignas e satânicas que tinham naquele centro de Umbanda, que me magoaram e me machucaram muito. Só eu é que sei e Deus é que sabe. Quantas vezes feriram a pessoa que eu mais amava, a pessoa mais importante da minha vida, que era minha mãe. E às vezes eu corria pro fundo do quintal, lá no galinheiro, ficava isolado lá, chorando e pedindo justiça de Deus. E de repente a gente chega na casa de Deus, a gente encontra pessoas tão cruéis como aquelas lá. Muitas vezes eu não queria fazer essa comparação, mas eu sei que Deus escolheu a minha vida, não porque eu quis, não porque eu fizesse por merecer, mas gostaria que quando você ouvisse as canções, quando você ouvisse em algum lugar, um vídeo, em CD, se ele permitir que a gente grave CD, se ele também não permitir, tanto faz, a gente vai cantar na praça. Mas quando você ouvir as canções, que você saiba que verdadeiramente Deus é grande demais. E Ele não merece isso que nós estamos fazendo com o seu nome, com a sua casa. Ele não merece. E as pessoas também não. As pessoas não merecem ser esculachadas do jeito que elas são. As pessoas não merecem ser acusadas do jeito que elas são. E Deus está trazendo pessoas tão maravilhosas para estar comigo. Felipe, Andressa, Christian, Patrícia, minha esposa, meu filho. Deus está trazendo Christian Gonçalves também. Tenho certeza que vai trazer muitas pessoas que passaram ou estão passando por algumas coisas como nós já passamos. E eu tenho dito para as pessoas que estão conosco que nós estamos capacitados para trazer um carinho para essas pessoas, porque nós passamos por isso também. Eu queria que você agora ouvisse o que Deus nos deu em 1996. Foi diretamente do céu. Uma canção que chama Grande. Porque não há outro Deus como esse grande. Espero que você seja tocado. Abre teu coração para isso. Se você ainda está decepcionado, chateado, quero dizer para você que ainda existem pessoas que de verdade adoram a Deus de verdade, que buscam a Deus de verdade. É como você encontrar uma agulha no meio do palheiro, mas ainda tem. Nós estamos aqui nos reunindo em casa, nos ajudando uns aos outros, curando a ferida uns dos outros, consolando uns aos outros, porque isso que é uma igreja. Se você estiver por aqui por Itapevi, vem para cá. Nós estamos aqui para te julgar, porque não somos juízes. Aqui não é um tribunal, não é um banco de réu, que você vai sentar e vai ser acusado das coisas que você tem feito. Porque você já tem um acusador que te acusa de dia e de noite. Mas nós confiamos que nós temos um advogado que é fiel e justo para nos defender, para nos purificar de todo o nosso pecado. Nós acreditamos e estamos ensinando aqui para as pessoas que nós temos um juiz, um justo juiz, que ele sim nos julgará de todos os nossos delitos no corpo, na alma e no pensamento. Mas por enquanto nós estamos aqui, imperfeitos, caminhando para a perfeição. Mas nós temos um Deus e estamos buscando esse Deus e buscando fazer a vontade dele. Estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Então venha para cá. Se você acha que você não tem mais lugar em nenhuma outra igreja, vem para cá. Vem se reunir aqui, é na minha casa, coisa simples, é família.
somos famílias, somos amigos que já nos encontramos em tantos lugares e de repente Deus nos chamou de volta. Vem para cá, nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos ler a palavra, nós vamos dar risada, nós vamos chorar se tiver que chorar, nós vamos sorrir se tiver que sorrir, nós vamos ajudar uns aos outros. Não estamos preocupados não em tempo grandioso, não estamos preocupados não com dízimo, com oferta, não estamos preocupados com nada disso não. Estamos preocupados só em adorar a Deus, em sair cheio do Espírito Santo, em ser cheio da presença do Espírito Santo. E essa canção que foi dada para nós em 1996, 97 mais ou menos, entre elas, tem outras lá, mas nós vamos primeiro levar essa lá para a Ordem dos Músicos do Brasil. E eu tenho certeza que vai haver um mover sobrenatural naquele lugar. Grande és magnífico, te exaltamos, pois tu és Senhor. Vejo teu poder, tua glória resplandece sobre nós. Grande és magnífico, te exaltamos, pois tu és Senhor. Vejo teu poder, tua glória resplandece sobre nós. Deus de nossas vidas, és o trono de glória e louvor. Bendito sejas tu, toda a terra regerá o seu Espírito, ministrará o louvor, recebe a honra, recebe a glória e o poder maravilhoso em suas obras. Recebe a honra, recebe a glória e o poder maravilhoso em suas obras. Deus de nossas vidas, és o trono de glória e louvor. Bendito sejas tu, toda a terra regerá o seu Espírito, ministrará o louvor, recebe a honra, recebe a glória e o poder maravilhoso em suas obras. Recebe a honra, recebe a glória e o poder maravilhoso em suas obras. Tu vencestes meus inimigos e quebrastes todos os grilhões. Levantou-me com mão forte, minha salvação vem de ti, Jesus. Deus de nossas vidas, és o trono de glória e louvor. Bendito sejas tu, toda a terra regerá o seu Espírito, ministrará o louvor, recebe a honra, recebe a glória
e o poder maravilhoso em suas obras. Recebe a honra, recebe a glória e o poder maravilhoso em suas obras. Tu vencestes meus inimigos e quebrastes todos os grilhões. Levantou-me com mão forte, minha salvação vem de ti, Jesus. Minha salvação vem de ti, Jesus. Minha salvação vem de ti, Jesus. Só a salvação em Jesus. Fica com Deus aí.